Era uma vez em uma aldeia africana e estava um ancião com um grupo de crianças contando histórias. E quando uma das crianças pergunta: vovô, como foi que surgiram essas matas, essas montanhas, esses rios? E o avô olha para ele e diz: meu filho, nisto ele foi pegar uma grande cabaça que era partida em duas bandas. Aí tirou a banda de cima, colocou de lado, em uma alegoria Ibadu, a cabaça da existência. E de lá ele começa a contar essa história. Meu filho, contavam os nossos ancestrais que em tempos imemoriais Iemanjá era o mar, Aganju era o ar, e uma noite o vento enfureceu-se e fendiu o mar com muita força. E essas águas se levantaram e formou-se assim uma grande tempestade, um verdadeiro cataclismo. E essas águas cobriram a terra. Com os dias, surgiu um grande arco-íris circulando a terra. E a chuva foi parando. As águas foram baixando. E nesse baixar das águas, ela começa a escoar para o mar. E nesse percurso, começa a cavar os vales, formar os rios. Naquelas grandes pedreiras, Orixá Xangô se tornou o Senhor da Justiça. Ainã, inã, ainã, ainã, inã, obacossô. Ainã, inã, ainã, ainã, inã, obacossô. Ainã, inã, obacossô, araie. Ainã, inã, obacossô, araie, ainã. Mas esse rio que ia se formando, já se formava essa energia Oxum nas belas cachoeiras, Oiá no percurso do rio, Obá nas corredeiras, até chegar lá em Iemanjá, que era o mar. As florestas começaram a surgir, a crescer, o domínio de Oxóssi, o grande caçador. Ele era o provedor da aldeia. A relva começa a crescer, domínio de Ossan, o Senhor das folhas, onde Ossan já ia vendo quais eram as folhas que precisavam para a futura humanidade cuidar, o remédio, o banho. Isso tudo já era programado no espaço do sagrado. Nos minérios de ferro, domínio de Ogum, os caminhos que iam se formando. E Olodumare, ele diz: precisamos povoar a terra com os Araie, que são os corpos humanos. Aí ele chama os orixás para que fossem buscar uma quantidade de barro para moldar o primeiro ser humano. E encarrega de Oxalá fazer isso. E Oxalá começa a pedir, então, a cada orixá, mas quando eles pegavam, a lama começava a chorar. Não me leve, eu quero ficar aqui. Aí onde vem Nanã. Aí quando pede a Nanã, Nanã vai lá, pega o barro. Não me leve, não me leve. Ela disse: eu levo. Colocou lá. Aí Oxalá molda o primeiro ser humano. Mas Olodumare vem e sopra o Emi,
o sopro divino na narina daquele primeiro ancestral nosso, de onde iria povoar toda a terra. Aí nós vemos como essa humanidade ela começa a ser iniciada de uma forma muito coesa, muito firme, muito próximos, para que não houvesse a fome, para que não houvesse a guerra, para que as pessoas pudessem realmente se compreender, para que houvesse paz entre os homens. Obaluaê se torna o rei e senhor da terra. E é a ele que nós pedimos a licença para cuidar dessa terra. Ogum começa a fabricar os instrumentos agrícolas para que o homem pudesse trabalhar e se alimentar. A terra começa a produzir. Orixá Okô, orixá da agricultura, ele começa a abençoar para que houvesse prosperidade e fartura de alimento. O que nós vemos muito é a destruição da terra, o que não agrada os princípios do sagrado. Porque quando tudo isto é formado, o Olodumare, ele vê que os Araiê, nós, precisamos de 5 princípios básicos: saúde, paz, felicidade, prosperidade e sabedoria para administrar. E quando nós temos esses 5 itens, nós podemos viver um com o outro. Podemos viver e vivenciar cada situação, cada momento, sabendo que todos nós partimos de uma mesma essência. Agora eu vou fechar a cabaça da existência, porque todo o conhecimento já está em suas origens. Porque as suas origens são ligadas à sua ancestralidade. E hoje vocês aprenderam uma lição dessa formação e do porquê estamos aqui. Outro momento contaremos outras histórias, que eu irei buscar novamente a cabaça e viremos para cá para se contar muitas histórias.